Barnabé pelo olhar bíblico. Barnabé, uma figura proeminente no Novo Testamento, é retratado como um discípulo generoso, encorajador e profundamente comprometido com a expansão do Evangelho. Seu nome original era José, mas os apóstolos o apelidaram de Barnabé, que significa filho da consolação ou filho do encorajamento, Atos capítulo 4, versículo 36. Ele era um levita, nascido na ilha de Chipre, e é destacado em várias ocasiões por seu papel na comunidade cristã primitiva. Principais características de Barnabé segundo a Bíblia. Generosidade. Barnabé é introduzido em Atos capítulo 4, versículos 36 e 37, como um exemplo de alguém que, movido pelo Espírito Santo, vendeu uma propriedade e doou valor integral para a comunidade cristã. Este ato reflete sua generosidade e compromisso com os ideais de partilha e cuidado comunitário. Encorajador e mediador. Barnabé foi fundamental para mediar a aceitação de Saulo, que mais tarde seria conhecido como Paulo, pelos apóstolos, após a conversão dramática de Saulo no caminho de Damasco. Em Atos capítulo 9, versículo 27, Barnabé leva Saulo aos apóstolos, assegurando-lhes que sua conversão era genuína. Sua capacidade de ver o potencial nas pessoas e encorajá-las foi uma característica marcante. Missionário e líder. Barnabé foi escolhido pelo Espírito Santo para acompanhar Paulo em sua primeira viagem missionária, Atos capítulo 13, versículo 2. Juntos, pregaram o Evangelho em várias cidades e estabeleceram igrejas. Ele também é mencionado em Gálatas como um colaborador próximo de Paulo na expansão do cristianismo entre os gentios. Homem de fé e Espírito Santo. Atos capítulo 11, versículo 24, o descreve como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele foi enviado a Antioquia para fortalecer a nova comunidade cristã. Ali desempenhou um papel vital na construção da igreja nessa região. Sabedoria e humildade. Mesmo sendo um líder influente, Barnabé demonstrava humildade e sabia reconhecer o talento e a liderança de outros, especialmente a de Paulo. No entanto, houve uma divergência notável entre Barnabé e Paulo quando se tratou da inclusão de João Marcos em uma nova viagem missionária. Barnabé quis dar uma segunda chance a João Marcos, que havia abandonado a primeira viagem, mas Paulo discordou, o que resultou na separação dos dois, Atos capítulo 15, versículos de 36 a 39. Isso demonstra o coração compassivo de Barnabé, sempre disposto a perdoar e a apoiar. Em suma, Barnabé é um exemplo de fé, encorajamento e generosidade no Novo Testamento. Seu papel como construtor de pontes entre pessoas e como alguém que constantemente levantava e apoiava os outros é uma das razões pelas quais ele é lembrado como Filho da Consolação. Barnabé pelo olhar histórico e arqueológico. A perspectiva histórica e arqueológica de Barnabé complementa a imagem bíblica com elementos contextuais, culturais e interpretativos baseados em fontes extrabíblicas, tradições e estudos arqueológicos. Embora a Bíblia seja a principal fonte de informação sobre Barnabé, há outros aspectos a serem considerados para entendê-lo do ponto de vista histórico. Barnabé na história. Origens e contexto cultural. Barnabé era um levita da ilha de Chipre, Atos capítulo 4, versículo 36, o que já sugere algumas informações sobre seu contexto cultural e religioso. Chipre era um centro comercial importante no Mediterrâneo, com influências gregas, romanas e judaicas. Os levitas, no contexto judaico, eram membros da tribo encarregada de funções religiosas no templo, embora nem todos desempenhassem papéis de sacerdotes. O fato de Barnabé ser identificado como levita indica que ele tinha um profundo conhecimento das escrituras hebraicas e das práticas religiosas judaicas, o que moldaria seu papel na igreja cristã primitiva. Nome e significado. O nome Barnabé, que significa filho da consolação ou filho do encorajamento, é uma característica interessante do ponto de vista histórico, pois reflete a tradição semítica de atribuir nomes que indicam o caráter ou o destino de uma pessoa. Embora ele tenha sido renomeado pelos apóstolos, o nome parece ter ganhado força rapidamente devido à sua natureza encorajadora e conciliadora. Testemunhos patrísticos. Alguns escritos patrísticos, dos primeiros pais da Igreja, fazem referência a Barnabé. Clemente de Alexandria, por exemplo, o menciona em seus escritos como uma figura exemplar.
Além disso, existe uma obra apócrifa conhecida como Epístola de Barnabé, que, embora atribuída a ele, provavelmente foi escrita por outro autor no final do primeiro século ou início do segundo. Esta carta aborda a interpretação das escrituras judaicas à luz da revelação cristã, refletindo debates teológicos daquela época. Barnabé e a tradição de Chipre. De acordo com a tradição cristã posterior, Barnabé teria sido martirizado em Chipre, possivelmente por judeus hostis à sua pregação do Evangelho. A Igreja Ortodoxa de Chipre considera Barnabé um de seus fundadores, e ele é altamente venerado na ilha. A tradição diz que ele foi apedrejado e, depois de morto, seu corpo foi queimado. No entanto, supostamente, ele teria sido enterrado em Chipre, e seus restos mortais foram redescobertos no século V d.C. Uma igreja foi erguida no local onde se acredita que ele tenha sido sepultado, nas proximidades de Salamina, em Chipre. Descobertas arqueológicas. Embora não haja evidências arqueológicas diretas associadas especificamente a Barnabé, algumas descobertas ajudam a situar o contexto histórico em que ele viveu e atuou. Ruínas de antigas sinagogas e igrejas cristãs em Chipre, incluindo a igreja construída em sua honra, ajudam a confirmar a presença de uma forte comunidade cristã na ilha nos primeiros séculos da era cristã. Escavações em Salamina, uma das cidades onde Barnabé pregou, revelaram elementos da vida religiosa e comercial dessa importante cidade, que pode ter sido um dos centros da missão cristã primitiva. O Mosteiro de São Barnabé. No local onde, segundo a tradição, foram descobertos os restos de Barnabé, há hoje um mosteiro ortodoxo dedicado a ele. O Mosteiro de São Barnabé é um local importante de peregrinação em Chipre. Embora as relíquias não possam ser cientificamente verificadas, sua descoberta no século V desempenhou um papel importante na história da Igreja Cipriota e no fortalecimento da autonomia dessa igreja em relação ao Patriarcado de Antioquia. Análise histórica. Historicamente, Barnabé surge como uma figura-chave na transição do cristianismo como um movimento intrajudaico para um movimento mais abrangente, que incluía os gentios. Ele foi um dos primeiros a aceitar e promover essa abertura, especialmente ao lado de Paulo. Seu papel em Antioquia, um dos primeiros centros missionários cristãos, foi crucial para a expansão da fé cristã. Conclusão. Do ponto de vista histórico e arqueológico, Barnabé é visto como uma figura central na igreja primitiva, especialmente por seu papel como mediador entre judeus e gentios, e pela sua contribuição ao estabelecimento do cristianismo fora de Jerusalém, particularmente em Chipre e Antioquia. Embora a arqueologia não forneça muitos detalhes específicos sobre sua vida, as tradições sobre seu martírio em Chipre e as homenagens a ele ao longo da história atestam sua importância duradoura na memória cristã. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.